Boa noite. Tá tão baixo. O livro é O Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Amizade e compreensão. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem ainda agora podeis. Paulo. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos, que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos. Esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa. É obra de tempo, colaboração, harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criara com leite. Tão pequena afirmativa transborda a sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento e na fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistara a confiança e a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento. Como acontece ao trigo no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo, do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Imita o lavrador prudente e devotado, se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. Vamos orar, agradecendo a oportunidade de hoje estar aqui para mais uma vez tentarmos nos melhorar e sermos prudentes no nosso dia a dia. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, Senhor, que caímos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos de volta aqui, sempre muito bem acolhidos, porque esta casa, que é de oração e trabalho, ela tem o propósito maior do amor, da fraternidade, da alegria, do aprendizado, da oportunidade de servir, mas da oportunidade de amar, amar sempre. E o tema hoje
por sugestão muito primorosa aqui do meu amigo, Jesus ontem e hoje. Peço licença a vocês por ter usado uma imagem simbólica que nós adotamos em nossa mente, né? Já está fotografada em nossa mente, herdada dos ensinamentos religiosos do catolicismo, né? A gente adotou essa imagem do Cristo e eu gosto muito. Então eu peço licença por estar usando uma imagem para falar de Jesus, porque na verdade aprendi, e acredito que muitos já podem fazê-lo assim, que quando a gente pensa em Jesus, a gente não precisa personificá-lo, porque a grandeza é tão grande de seu espírito que a gente basta sentir. Não precisa formar uma figura. O sentimento fala acima de qualquer coisa quando a gente tem a certeza da presença dele em nós. Deixa eu usar aqui. Então aí, Jesus ontem e hoje. Ai, meu Deus. Tirei alguma coisa. Agora. E a gente vai lembrar primeiro de uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, né? Que Kardec faz na questão 625, quando quer saber qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta dos Espíritos é categórica: Jesus. Jesus é o nosso referencial. Quando diz exatamente guia e modelo, modelo de perfeição, o espírito mais perfeito que já adentrou o nosso planeta. E que aqui veio com uma grande missão. E a missão exatamente de nos ensinar a grande lei de Deus, que é a lei do amor. Então Jesus é considerado o guia e modelo a ser seguido por nós, por toda a humanidade. Em Mateus diz o seguinte, né, aqui: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O que quis dizer exatamente? Que Jesus, por ser um educador de almas, por ser ainda um educador de almas, que sempre enfatizou a necessidade do empenho da criatura no sentido de educar-se, de progredir. Então, no Sermão do Monte, ele fala exatamente que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Não foi à toa que Jesus disse para todos nós: vós sois luzes. Porque Jesus sabia exatamente que nós, herdeiros do Pai, nós temos condições de ser luz. Nós temos condições de iluminar, de esclarecer, de ajudar, de amparar. Então, na medida que ele, como educador de almas, o grande objetivo é levar o homem a educar-se. O processo da autoeducação que tanto nos fala a doutrina dos espíritos. O autoconhecimento. A autoeducação no sentido da autocorreção. Do aprimoramento a cada um de nós. Joana de Ângeles sempre nos diz isso nas suas mensagens quando fala da reforma íntima. Essa reforma que, na verdade, é urgente e constante para todos nós. Essa reforma íntima, na verdade, é o processo de transformação que deve ocorrer a todos nós para que a gente possa realmente renovar-se, para que a gente possa realmente arrancar de dentro de nós aquilo que ainda tanto nos atrapalha. As experiências que nós já trazemos, sejam elas desastrosas ou venturosas, todas são importantes no processo de crescimento de cada um de nós.
Mas a gente deve observar que estamos aqui para andar para a frente e para o alto, com o grande objetivo de crescer, de melhorar. Então, o processo de educação é altamente importante para todos nós. E o grande mestre é Jesus, o grande educador de almas. Mestre porque ensina. Então, todos nós estamos nesta condição de sermos ainda os alunos nesta grande escola da vida, nessa escola terrena abençoada, que aqui nós estamos. Não há um só ensinamento de Jesus que tenha ficado sem o seu testemunho pessoal, porque o discurso de Jesus altamente coerente com a sua prática, o falar e o agir. Então, tudo que Jesus nos trouxe, de seus ensinamentos, de suas palavras, todos são testemunhados com a sua vivência. Ele foi simples e minucioso no que ensinou verbalmente e farto nos seus exemplos, na sua exemplificação. Por isso é que todos nós devemos tomá-lo como mestre e guia a ser seguido. Porque em nenhum momento Jesus foi incoerente no discurso com a prática. Então nós temos grandes lições e o Evangelho está recheado de episódios, né, onde Jesus, em contato com aquelas populações, muitas vezes eram com agricultores, com pescadores, com pessoas comuns, com pessoas até consideradas naquela época pessoas de má vida. Então Jesus soube muito bem chegar a cada um do jeito que cada um era e é, e trouxe sempre os seus ensinamentos de amor, de fraternidade, de relacionamento com o outro, de comunhão e de compreensão. Então é realmente um mestre e um guia a ser seguido. Em João tem exatamente aqui uma frase de Jesus, quando Jesus ensinou que Deus está presente em todo o universo. Ele alargou os limites dos templos, transformando o mundo num templo imenso. E onde é que tem essa passagem? Quando ele diz exatamente, na casa de meu pai há muitas moradas. Então aí ele quer dizer exatamente, a doutrina dos espíritos vai nos mostrar, com essas palavras de Jesus, os diversos mundos, os mundos habitados, as diversas casas, né, de meu pai, as diversas moradas. Ele quer dizer exatamente que isso transpassa os templos aqui rotulados pelo mundo terreno. Jesus não diz exatamente que é determinada religião, que é determinado templo onde Deus está. Ele abrange que Deus está presente em todo o universo. E nós que já temos a compreensão, uma visão espírita de nós, espíritos, nós sabemos que Deus sinaliza sua presença em tudo. Em nós, em tudo que nos cerca. Então, acho essa frase maravilhosa quando ele diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Então, isso é muito consolador para todos nós. Quando a gente sabe que por hora nós estamos neste mundo terreno, mas sabe que espíritos que foram criados por Deus podem habitar diversos mundos. Então nós precisamos compreender isso, não é? No seu trabalho, no trabalho de Jesus, é um trabalho educativo, não é? A pedagogia de amor de Jesus. Nesse trabalho educativo do espírito humano, Jesus mostrou a importância do bom relacionamento com o próximo como caminho para chegar até Deus, conforme bem entendeu o apóstolo João, que registrou: pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu?
Então aí Jesus quer dizer exatamente que precisamos amar, que precisamos ter um bom relacionamento com o outro, com o próximo, com os nossos irmãos. Nós precisamos saber viver em fraternidade, porque nós somos irmãos. E nós precisamos compreender que Jesus trouxe tantas informações, dentre elas, trouxe parábolas, aquelas histórias no sentido figurado, ilustrativas, para mostrar a todos nós exemplos de amor, de caridade, de fraternidade. Então, quando Jesus diz exatamente que o caminho para chegar ao Pai é através dos seus ensinamentos, e ele diz exatamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém poderá chegar ao Pai senão por mim, pelos seus ensinamentos, pelas suas recomendações, pela lei maior, que é a lei do amor, que é a lei divina. Então só poderemos chegar ao Pai através de uma ponte. E esta ponte é o próximo. Porque é através dele onde nós vamos dar os testemunhos de amor, de fraternidade, de caridade. Jesus informou a criatura humana de que ela tem o direito legítimo e inalienável de se comunicar com o seu Criador diretamente, em qualquer lugar onde se encontre. Então vejam aí, Jesus disse para todos nós que nós temos o direito de se comunicar com Deus diretamente, em qualquer lugar. Isso é maravilhoso, porque nenhum de nós pode imaginar um Deus que, para a gente tentar olhar para Deus, tenha que fazer assim. A gente olha para cima como que algo está muito distante. E Deus está muito perto de nós. Então não precisamos procurar Deus e ter que levantar os olhos lá no alto para buscá-lo. Porque Deus pode estar dentro de nós. Então aqui ele diz em Mateus: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Então, quando ele diz exatamente que a gente tem que se recolher, entrar no nosso quarto, né, e falar com Deus em secreto, Deus também nos ouvirá. Por que ele diz isso? Para que a gente se desligue das coisas exteriores e a gente fique concentrado em comunhão, em harmonia com o pensamento em Deus. Então aqui ele diz exatamente que nós, que somos criaturas do Criador, podemos estar em contato direto com eles, não formando uma distância grande, muito perto, muito próximo. Foi aí, nessa ocasião, que Jesus, recolhido, né, ele ensina exatamente a oração do Pai Nosso, onde ele diz exatamente nessa bela oração que o Pai Nosso é nosso. Quando ele diz que estás nos céus, não é longe, é no clima de harmonia, de bem-aventurança, de paz, né? E ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, o reino de harmonia, de amor, de paz, de bem-aventuranças. E é por isso que nós estamos lutando. Nós todos, devagar, todos os dias, estamos dando um passo para adentrarmos o reino dos céus.
para adentrarmos o reino da harmonia, do bem-estar, das boas coisas que nos pertencem. Porque se nós imaginarmos que temos um Criador, que é o Pai de tudo, e somos herdeiros dele, é a melhor herança. Não tem herança melhor do mundo do que essa. E ele diz exatamente, quando ele diz, fechando a tua porta, é para que a gente dê um mergulho em nós mesmos. Para que a gente fique no pensamento e não outras coisas exteriores, principalmente as coisas materiais, não interfiram na hora dessa comunicação. E Jesus, vivendo a seu tempo, construiu valores universais, únicos, que pela profundidade e extensão modificaram os aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos da humanidade. Não foi à toa que a história da humanidade está dividida em duas épocas: antes de Cristo e depois do Cristo, porque houve mudanças em todos os sentidos, porque os valores universais a que ele se refere são valores únicos, são valores imorredores, são valores morais que pertencem a nós, espíritos. Então ele exatamente, com todos esses ensinamentos, veio trazer mudanças nos aspectos culturais. Quem é que pode duvidar quando, naquela época, daquele episódio da mulher que foi acusada de adultério, naquela época, aquela mulher era para ser apedrejada, porque era a lei daquela época, daquele povo. E Jesus, naquele episódio, veio mostrar exatamente que ninguém podia fazer aquilo. Que quem realmente tivesse pecados, que atirasse as pedras naquela mulher. Então ali a gente observa esse ensinamento de Jesus para modificar aquela maneira de vida daquelas pessoas. Então aí as modificações foram culturais, sociais, políticos e econômicos da humanidade. Para o Espiritismo, esses valores são conceitos fundamentais, sendo a moral cristã o eixo de sua visão de mundo e interpretação da realidade. Ora, Jesus disse aquilo tudo há muito tempo atrás. E será que aquilo que ele disse não vale para hoje? Vale, e muito. Porque nós ainda não modificamos muita coisa daquela época para hoje. As barbáries que existiam naqueles povos, naquelas culturas, naquelas civilizações, elas ainda continuam sob outra forma. Essa violência, esse desrespeito, esse desamor, as diferenças que não são respeitadas hoje, continuam sendo as mesmas barbáries daquele tempo. Daquele homem velho que ainda está em nós. Daquele homem que traz ainda consigo o egoísmo, o orgulho, a ambição, a vingança, a ganância pelas coisas, a vaidade. Ainda existem. E é por isso que Jesus é ainda a grande atualidade nossa. O que ele disse não foi para aqueles homens apenas. Jesus continua dizendo para nós. Quiçá que nós não fomos aqueles homens daquela época. E já estamos agora, hoje, tendo a oportunidade de viver os dias atuais. Jesus, para a doutrina espírita, é um espírito que tem uma história ao longo da qual foi construindo o seu conhecimento, diferenciando-se do nível médio da cultura terrena. Na medida em que ele vivenciou, em que desenvolveu experiências de vida, foi se fazendo presente, através da força do seu exemplo, da intensidade da sua coerência,
da inovação e clareza do conhecimento que alcançou. Embora um espírito altamente preparado, evoluído, mas desenvolveu suas experiências conosco, com os homens ainda resistentes, com os homens ainda ignorantes, com os homens ainda cheios ainda de pensamentos maléficos, com os homens ainda brutos nas atitudes e no pensamento. Então, para ele também, ele foi construindo o seu conhecimento, a sua experiência, e como missionário, foi trazendo todos os seus ensinamentos, colocando cada ensinamento para cada situação. Então, Jesus, utilizando exemplos simples, como o grão de mostarda, ele trouxe exatamente para aqueles homens de pouca fé, para aqueles ainda que duvidavam, para aqueles ainda que não acreditavam serem filhos do Pai. E usou a semente do grãozinho de mostarda para dizer que de tão pequenininha, mas se ela existe, ela já é o suficiente para que ela cresça. Assim é a fé. Mas Jesus também ensinou aqueles homens, quando o mar estava revolto, e os homens com medo, porque o barco poderia naufragar, e Jesus disse: mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Homens de pouca fé. Quando é que nós, hoje, na atualidade, no momento de desespero, de sofrimento, a gente ainda fica duvidando: será que Deus está aqui, está vendo o que está passando comigo? Será que Jesus está aqui, presenciando o que eu passo? Então, aquilo que Jesus disse ontem ainda vale hoje, nessas situações. Jesus é o padrão de comportamento aberto para auxiliar as pessoas na construção do seu próprio futuro. De comportamento aberto. Porque Jesus nunca oprimiu, nunca fez pressão, nunca se utilizou de violência, nunca obrigou nada. Jesus convidou, Jesus sugeriu, Jesus muitas vezes disse para nós: levanta e anda, vai. Eram os convites de Jesus para nós, para nos encorajar, para que a gente fosse e que a gente vá na direção do banquete espiritual que nos aguarda. Jesus é o exemplo claro de comportamento moral que reflete a identidade do ser com o universo e com Deus. Jesus veio exatamente para reforçar mais ainda a lei divina de amor. Veio tirar aquela imagem do Deus tirano, ou do Deus que tinha ira, ou do Deus que podia castigar. Então Jesus teve que vir a este planeta, entre nós, os eleitos habitantes deste planeta, para nos mostrar que Deus é amor. Nenhum de nós pode dizer: isso que está me acontecendo é castigo de Deus. Eu só posso ter feito uma coisa terrível. Não. Você, nós, eu, podemos até ter feito coisas terríveis, mas Deus não é de castigo. A lei de Deus é de amor e de justiça. É a lei de ajuste. É a lei de equilíbrio. É a lei de educação, de reeducação.
E é por isso que Deus é amor. Então, quando ele diz que Jesus é o exemplo moral para que nós possamos entrar em comunhão conosco, com o universo e com o Criador. Então é esse. Jesus é a grande ponte. E Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. E me dê licença fazer um comentário de nossos irmãos de outro credo que proferem por aí, escrevem, que dizem: Jesus vai voltar. Vocês já ouviram isso? Jesus ainda vai voltar. Mas nós espíritas já sabemos que ele nunca foi. Ele sempre esteve conosco. Sempre, e continuará. Porque a grande missão de Jesus é ver o progresso de toda a humanidade. Ele é o governador deste planeta. Ele é o enviado do Pai para ajudar esta humanidade a progredir. Então Jesus nunca foi embora, nunca nos abandonou. Não podemos pensar que Jesus foi e ainda vai voltar. Ele está conosco, assim o queiramos, assim nós também estejamos com ele. E isso é muito confortador para nós. Aquela história de amor vivida naquela época continua sendo escrita nos dias de hoje. Saber que o amor dele não ficou na cruz, saber que a missão dele não acabou, e saber que o interesse e o desejo dele por nós a cada dia aumenta, porque Jesus tem um compromisso conosco. Ele sabe disso. Mas nós precisamos saber e nos conscientizar de que nós também temos um compromisso com Jesus. Porque a partir do momento que nós o aceitamos, é porque nós concordamos com os seus ensinamentos, com as suas pregações. É porque nós aceitamos e admiramos todos os seus testemunhos. Então, se nós o queremos, nós precisamos entender que a cada dia o desejo e o interesse de Jesus por nós aumenta. E é por isso que ele não desistiu de nós. Graças a Deus. Porque é o grande consolo e o grande conforto para todos nós é a presença do Cristo em nossas vidas. E Bezerra de Menezes diz assim numa mensagem: Jesus, meus filhos, é o nosso caminho de acesso ao Pai. É o modelo incorruptível em quem encontramos o alimento e a resistência para a vitória na luta. E nos dias de hoje, a palavra corrupção, eu acho que ela é pronunciada 300 vezes ou mais por dia. Porque isso ainda faz parte dos tais escândalos aos quais Jesus se referia. Quando disse exatamente: os escândalos ainda são necessários, mas ai daquele que for o causador do escândalo. Aquilo foi dito há muito tempo atrás. É atual ainda isso? E como? Porque esses escândalos primeiros estão dentro de nós. E eles extravasam e permeiam a sociedade nossa, de toda a humanidade. Porque esses tais escândalos não só estão confinados ao nosso país, ao nosso continente. Eles ainda povoam toda a humanidade nos 4 cantos do mundo. Porque ainda fazem parte da bagagem desastrosa que nós espíritos carregamos.
E é por isso que Jesus é o modelo incorruptível, a quem a gente encontra o alimento, esse alimento da alma, essa força, essa motivação, para que nós possamos obter a vitória nas nossas lutas. Não foi à toa que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não foi à toa que Jesus disse: sofreis atribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele diz tende bom ânimo, ele está nos encorajando a seguir lutando. Mas é lutando com confiança, com otimismo. Não é aquela pessoa que é totalmente pessimista. Ou nada, eu não acredito na mudança do ser humano, não. Mas Jesus acredita. Jesus acredita na regeneração do ser humano. E é por isso que ele chegou aqui, trazendo todos os seus ensinamentos. Ele sabia exatamente e sabe do que traz cada um de nós, das dificuldades que nós ainda temos. Mas ele acredita que nós vamos nos modificar. Não importa o tempo, mas acredita que nós vamos nos modificar. Porque chegará o dia que nós vamos cansar de fazer coisa errada, de pensar coisa errada, de querer a coisa errada. E a gente vai se render. Porque o bem e o amor estão acima de tudo. Então aqui quando ele diz que ele é nele que nós vamos encontrar o alimento e a resistência para a vitória na luta. Porque nós seremos consolados, confortados. Nós seremos cada dia renovados nos nossos ideais cristãos. Cada um de nós tem esse compromisso. Então é uma coisa que a gente não pode transferir, terceirizar. Só a nós pertence. Jesus não se preocupava com as coisas do mundo. Ele ensinava as coisas da alma. Ele, sem se preocupar com os valores temporais, era por excelência o sábio dos valores da alma, que os conhecia em profundidade. Assim, os seus conceitos atravessaram os séculos, chegando até nós com atualidade arrebatadora. Então Jesus sabia tanto disso, que não vivia preocupado com o que a gente ainda se preocupa, que são as coisas materiais. A gente está preocupado com o cargo, com o dinheiro no cofre, com a hipoteca de tal imóvel, né, com a estrutura da fazenda, com o carro do ano, com o celular também que foi caro. A gente está preocupado com essas coisas. E Jesus veio nos mostrar os valores da alma. Não é à toa que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, diz assim: não se pode servir a Deus nem a Mamon, né? Nem a Deus nem a Mamon ao mesmo tempo. Mamon em hebraico quer dizer dinheiro. Então essa passagem quer dizer assim, que nós não podemos, né, servir a Deus e ao mesmo tempo as coisas materiais. Nós precisamos fazer a escolha. E Jesus nos diz e nos prova que nós, como espíritos, devemos colocar à frente todos os valores espirituais. Os valores materiais devem vir em segundo plano, enquanto nós estivermos mergulhados no mundo material. Porque, afinal de contas, como nós estamos mergulhados na matéria, ainda precisamos de coisas. Roupas, alimentos, calçados, né? Precisamos do trabalho formal, no mundo terreno. Precisamos dessas coisas
porque estamos num mundo material, mas somos espíritos. E os espíritos devem prevalecer os atributos espirituais morais. Não é nisso que ele quer se referir. Então, nesses dias onde o estresse emocional e a ansiedade são doenças crônicas, Jesus nos ensina a ter confiança e fé em Deus. Serve-se do exemplo das aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, e dos lírios do campo, que não tecem, nem fiam, mas têm uma beleza incomparável para falar da providência divina. Então é outro ensinamento de Jesus, não é? Ele quer dizer exatamente que precisamos ter a confiança nessa divina providência. Não podemos interpretar isso de que a gente só tem que pensar no hoje e amanhã eu não estou nem aí. Não é isso, não. A gente precisa confiar e saber viver o hoje como hoje, não é? Para que a gente não procure antecipar-se e começar a preocupar-se com uma coisa de amanhã ou que talvez nem aconteça. E é por isso que vivemos cheios de ansiedade. O estresse e a ansiedade são realmente doenças crônicas que povoam a humanidade. E daí acomete a humanidade a precipitação no pensar, no falar, no agir. Né? E muitas vezes, não conseguindo ter essa confiança maior e nem tendo forças para lutar e superar a adversidade, se prostram, caem e começa a angústia e a depressão. Então é preciso que a gente tenha consciência disso, que nós poderemos nos curar. Nos curar no sentido de começar a colocar dentro de nós pensamentos bons, energias boas, para criar todo um clima favorável que nos dê condições de lutarmos com otimismo. Alerta-nos a não termos atitude inercial, esperando um salvacionismo ilusório, dizendo-nos que é necessário buscar para achar e bater para que as portas se abram. O que Jesus quis dizer é que a gente não pode ficar na inércia, parados, esperando que a salvação venha ou que caia do céu tudo que a gente está querendo. Nós precisamos buscar para achar, bater para que as portas se abram. Ou seja, trabalhar, lutar, é nisso que a gente precisa. Nestes dias em que muitas vezes nos colocamos como omissos e descomprometidos com a nossa vida em sociedade, Jesus nos fala que somos o sal da terra. E o sal deve atender à sua finalidade, que é o quê? Preservar e dar sabor. Ou seja, o que Jesus quis dizer exatamente é que não podemos ser omissos e descomprometidos na sociedade. Nós temos um papel. Nós precisamos nos colocar no papel que nos cabe. Porque quando Jesus disse que nós somos o sal da terra, é o compromisso que nós temos de dar conta da nossa administração, do que nos cabe. Se o sal é destinado a dar sabor e preservar os alimentos, né, como meio de conservação, nós também, como sal, temos também um compromisso. Esse compromisso de todos nós é toda a humanidade progredir, evoluir, melhorar.
Então, nestes dias, onde o ter costuma sobrepujar o ser, onde a cobiça e o comprar são as grandes sensações, é Jesus quem nos alerta para não nos preocuparmos com os tesouros que a traça e a corrosão consomem. E mais, que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Jesus mais uma vez diz que nós não podemos nos preocupar com as coisas do mundo, porque as coisas do mundo, a traça e a corrosão consomem. Nós precisamos nos preocupar com os tesouros espirituais. E ele diz mais: onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Quantos ensinamentos de Jesus e que são tão atuais para todos nós nessa vida em sociedade em qual nós estamos mergulhados. Nunca o mundo precisou tanto de Jesus como nos dias de hoje. Vocês concordam? Por não seguir suas lições, trazemos a alma em desalinho, com dificuldades múltiplas. Vivemos ansiosos porque não cultivamos a fé como ele nos ensinou. Somos ainda violentos porque não aprendemos a nos pacificarmos com ele. Somos ainda egoístas porque não nos dispusemos a amar o próximo e até mesmo o inimigo, como ele nos convida. E somos ainda orgulhosos porque dispensamos as lições da humildade que ele nos exemplificou. Percebam que eu li o texto colocando sempre a palavra ainda. Por que ainda? Porque nós vamos nos libertar. Nós vamos deixar de ser isso. Estamos caminhando para isso. Alguns de nós ainda nem se decidiram. Mas aqueles que já desejam, já podem fazer o seu esforço para ir se libertando dessas coisas, dessas chagas. Porque todos nós chegaremos à luz. Assim, nestes dias tumultuosos que enfrentamos, busquemos novamente Jesus. Não mais a figura crucificada, distante, envolta nos ritos e tradições que não nos preenchem a alma. Busquemos o bom pastor, que está sempre pronto a nos amparar. Nós, suas ovelhas, não é? Jesus, ontem, hoje e sempre, prossegue exemplo para o ser humano que caminha no rumo da perfeição. Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que ele irradiava. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e grande terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhes a queda no abismo, diz a veneranda Joana de Ângeles. E aqui eu tenho uma oraçãozinha aqui para que a gente possa refletir um pouco nos apelos que nós fazemos diariamente, na situação em que nós vivenciamos nesses últimos dias, onde muitas vezes, pela reprovação de muitas coisas em nossa sociedade, muitos e muitos estão destilando ódios. Muitos e muitos estão faltando com o respeito. Então a gente precisa recorrer a Jesus em caráter de emergência. Em caráter de emergência.
para que a gente possa permitir que Ele esteja conosco e que a gente possa segui-lo, imitá-lo, porque Ele nos disse que podemos fazer o que Ele fez e muito mais. Oração a Jesus. Ó Senhor da vida, te pedimos humildemente, olhe por aqueles que sofrem, mas também, Senhor, por aqueles que fazem sofrer. Senhor da vinha, pedimos de coração aberto, que olhe por aqueles que passam por privações, inclusive alimentares, mas principalmente pelos que podem mudar a situação e não o fazem por omissão. Senhor, pedimos pelos que usam armas em nome de Deus para a salvação, mas também por aqueles que produzem-nas e ensinam a lutar. Senhor, te pedimos pelos que estão em guerra, como também por aqueles que a começaram e não a querem terminar, mas também pelas guerras emocionais, violentas do ódio, do desespero, da inimizade, da raiva, que o homem jamais pôde vencer. Ajuda-nos, Senhor, a combater. Te pedimos, Senhor, pelos homens de olhos fechados e corações petrificados na amargura e, consequentemente, distantes de Ti. Por eles te pedimos e rogamos-te auxílio, Mestre querido, pois ainda estão endurecidos. Pela paz da humanidade te pedimos, e por aqueles que se consagram e lutam por esse ideal, divulgando-a pelos recantos do mundo, enfrentando por certo toda sorte de dificuldades, faze-os multiplicar. Te pedimos, Senhor, pelos que divulgam a Tua palavra e a fazem ser difundida nos corações dos homens, possibilitando um ensejo de vida melhor e mais feliz no amanhã. Te pedimos, Senhor, pelo amor, o amor entre os homens, entre as famílias, entre os governantes, entre os inimigos, entre os povos, pois sem esse tempero sagrado, tudo mais desmorona. Agradecemos-te, Senhor, por todos que já te consagram respeito e por ti trabalham através do próximo. Mas olhe, Senhor, aqueles que em teu nome matam, escravizam, discriminam, maltratam e não respeitam. Te agradecemos porque sempre esteve e estarás sempre entre nós, mesmo em meio de todas essas dificuldades de convivência. E por isso, Mestre Jesus, que confiando em Ti, podemos seguros dizer que um dia em que o homem entender o que o bem é a seu favor, fará louvor a Ti, pois que nunca nos abandonou. Obrigado, Senhor. É um texto de Bezerra de Menezes. Eu achei essa oração tão pertinente, porque além de ser uma grande rogativa, ela fala exatamente de nós, dos nossos dias, das agruras que nós estamos vivenciando, a começar pelos conflitos em nós, pelos conflitos nossos com o outro, pelos conflitos da sociedade, pelos conflitos do mundo. Então, que Jesus, que sempre esteve conosco, que possa nos dar este amparo, esta guarida, este consolo através das suas grandes lições, através do seu receituário de felicidade que Ele nos proporcionou. Que todos nós
estejamos convictos que Jesus nos chama, que Jesus nos convida para segui-lo, quando ele diz exatamente: toma a tua cruz e segue-me. E essa é a grande mensagem de hoje, quando o título diz: Jesus, ontem e hoje. Jesus será hoje sempre dentro de nós. Será amanhã também, porque todos nós estamos destinados à luz, à perfeição. Então, que nós possamos ter a grande alegria e a grande honra de ter esse Espírito puro e perfeito conosco, que vibra muito a cada passo acertado que nós damos, e que se compadece de cada passo torto que também nós damos. E é por isso que toda a legião de espíritos maiores que nós, que já comungam das bem-aventuranças, do desejo maior de seguir o Cristo, estão conosco também, para nos ajudar, para nos encorajar, para que nós encontremos recursos suficientes de vencermos todas as nossas dificuldades. Muita paz, e que Jesus continue sendo a grande alegria dos homens. Alguém deseja fazer a prece? Seu Cláudio está dizendo aqui que é espontâneo. E se não for, vai ser indicado. Alguém gostaria de encerrar? Você? Ah, vocês já estão cansados de me ouvir aqui. Só eu falei o tempo todo. Ó, está dizendo que sou eu que tenho que fazer. Alguém deseja mesmo? Vamos fazer. Né? Então elevemos os nossos pensamentos a Jesus. Convidemos Jesus para estar em nós. E que o nosso pensamento também se estendam para todos aqueles que partilham conosco a existência, para todos aqueles que são os nossos amores, encarnados e desencarnados, mas sobretudo para aqueles que estão na posição de adversários. Que todos possam receber nesse instante as vibrações amorosas de paz, de luz, de ânimo, de coragem, de confiança, de certeza, de consolo, de conforto, de alegria, de luz para as nossas almas. Jesus está conosco e continuará conosco, porque nós somos luzes, como ele disse. Somos deuses, como ele disse. Porque nós temos condições de iluminar, de ajudar, de servir, de compreender, de amar acima de qualquer coisa. Jesus é a grande alegria de nossas vidas, através dos seus ensinamentos, dizendo que todos nós podemos ser felizes e que todos nós podemos construir a nossa felicidade. Arregacemos as mangas, há muito trabalho para nós, mas há também muito amparo para todos nós. Que sejamos a ponte de luz que intermediam nós e Deus Pai misericordioso. Abençoa esta casa, abençoa a espiritualidade que dá assistência a esta casa, os trabalhadores, a todos que frequentam,
a todos que chegam aqui em busca de um lenitivo, de um consolo, de um conforto, de um esclarecimento. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.